Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal RF Brasil, Embaixada do Reino. E se você é assinante no Rumble, bem-vindo aí o Ricardo Felício Oficial. Hoje, programa Rolando um Clima, edição número 24. E o tema é bastante interessante: pátria fraudada, pátria lesada, pátria invadida. Pois é, né? Nós vamos tratar hoje de um tema bastante interessante, porque afinal de contas, nós temos muitas coisas acontecendo no mundo já há bastante tempo, e nós temos agentes que trabalham dentro dos países em prol de interesses internacionais globalistas que não, de fato, interessam aos povos, né, dentro de seus respectivos países. Então, parece que nós temos uma forçação de barra, né? Parece não, né? Já está totalmente evidenciado hoje, antes chamado de teoria da conspiração, como, por exemplo, a questão da mudança climática ou do aquecimento global, no qual nossa, era um enorme teórico da conspiração há 15 anos atrás. E é muito interessante a gente ver que as nossas evidências foram corroboradas, principalmente no ano de 2019, quando a gente vê lá o Micron, né, fazendo postagens ridículas de coisas da Amazônia do passado. Só faltava também começar a falar das girafas da Amazônia, incêndios e tudo mais, para ficar acusando o Brasil de coisas que ele não tem como ser acusado. Afinal de contas, como a gente sempre fala, o Brasil é o concurso em questões ambientais em relação ao resto do planeta. Mas antes de começar este nosso vídeo de hoje, esse nosso programa, eu quero, como sempre, né, trazer aí algumas dicas. E hoje fiquem muito atentos ao que eu vou mostrar, fiquem muito atentos. Hoje eu vou trazer a dica de um filme. Olha que filme interessante. Bom, esse filme aqui é o filme chamado A Águia Pousou. Né? Ah, mas o que fala esse filme, professor? Bom, esse filme aí é sobre um evento durante a Segunda Guerra Mundial, onde um oficial nazista, o Max Handel, né, é, feito aí pelo Robert Duvall, né, que na verdade é o que interpretou, planeja o sequestro ou a morte do primeiro-ministro britânico Winston Churchill, enquanto ele passará um tranquilo final de semana em uma casa de campo em Norfolk, próximo do mar. Aí o que acontece? Eles preparam aí um plano, então esse plano vai ser aprovado pelo comandante alemão, o Heinrich Himmler, que vai ser interpretado aí por Donald Pleasence, e o esquema segue adiante com o coronel Kurt Steiner, que é interpretado aí pelo famoso Michael Caine, né? Sensacional a atuação dele, que vai liderar aí a missão, ajudado pelo Liam Devlin, que é o Donald Sutherland. O pessoal vai lembrar muito bem dele, que é um irlandês que sente aí um ódio profundo pela Inglaterra. Afinal de contas, né, ele vai participar do IRA, né, e, obviamente, o Jack Higgins, que é o cara que escreve aí, o romancista que escreve esse texto, depois faz três livros, né, sobre também o personagem aí do Devlin. Mas vocês vão se surpreender muito, 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 para quem ainda não assistiu a esse filme, eu vou colocar o link na descrição aqui do nosso vídeo, porque eu achei ele aí na internet. Aproveitem para baixar e assistir antes que o YouTube tire ele do ar. Mas vocês vão se surpreender muito, especialmente no final. Mas eu não posso contar aqui, porque senão vai estragar a surpresa de vocês. Vou deixar o link aqui na descrição para quem queira assisti-lo. E vocês vão perceber onde que eu quero chegar hoje, ou pelo menos realizar aí algumas conjecturas em cima desse filme, tá? Desse filme que é muito sensacional, e ali também tem a obra, né? A Águia Pousou aí, do Jack Higgins, tá? Então, o sujeito aí é famoso por escrever esses romances que abordam aí a Segunda Guerra Mundial, o IRA, etc. Mas vocês vão se surpreender, na verdade, é com o final deste filme. Eu quero que vocês assistam aí para entender aonde eu quero chegar em algumas conjecturas. Afinal de contas, né, tem umas coisas acontecendo aí bem interessantes. Mas vamos lá, vamos então entrar no nosso... Vamos entrar diretamente aqui no nosso mote de hoje, né?
que eu vou chamar aqui de strike de guerra. O strike de guerra, né? Que é o strike, o ataque aí de guerra. E o que está acontecendo? Bom, eu vou desenhar toda essa situação, porque parece que não ficou muito claro para muita gente, né? Então, vamos fazer aí passo a passo da situação, né, para o pessoal entender por que a nossa pátria já está sendo aí atacada. Vamos ver se, né, se procede aí o nosso raciocínio. Afinal de contas, como a gente sabe, né, a lógica desapareceu. Parece que o pessoal atenua tudo o que acontece. Mas vamos lá, vamos levar. Então, desenhando, nós temos aí, primeiramente, né, o nosso querido e amado Brasil, né, e dentro dele nós temos aí o povo brasileiro, né, que tem aí os seus anseios e, obviamente, todas as nossas forças produtivas do campo, das cidades, né, as indústrias, transporte, combustível, enfim, tudo que está lá dentro. E esses anseios do povo brasileiro e das suas forças produtivas podem ser simplesmente aí elencados em algumas figuras muito especiais. Então, por exemplo, a soberania do nosso país é uma coisa que nós queremos garantir, né? Nós temos um anseio de manter a nossa nação, nós não estamos querendo entregar nosso país para outros interessados e muito menos para o pessoal que quer globalizar tudo, né? Que quer tomar conta de todos os recursos naturais, todos os recursos financeiros, todas as áreas produtivas. Então, a soberania é importante. Vejam só, estou elencando aqui. A nossa liberdade, né, pessoal? A liberdade de poder vir, a liberdade de poder falar o que pensa, né? Que não é libertinagem, bem diferente, mas a nossa liberdade de escolha se vou passar ou não por um processo vacacinal, por exemplo, né? Se eu vou ou não utilizar uma moeda, né? Se eu vou ou não utilizar um processo, enfim, a nossa liberdade geral, né? A nossa integridade como povo e como país, né, também está ligado diretamente à nossa soberania, a integridade também como pessoa, né, o Estado pode invadir a nossa privacidade, a nossa integridade, esses elementos de fora podem fazer isso. A segurança, né, o nosso direito de portar, por exemplo, armas, nossa segurança jurídica, nossa segurança da nossa herança, do nosso dinheiro, das nossas finanças, das nossas terras, das nossas propriedades, dos nossos filhos, né? E tem um monte de itens que podem entrar aqui em segurança. Então, veja só que são pacotes abstratos, mas que cobrem muita coisa do concreto. E, principalmente, a justiça. A justiça é fundamental. Um país que não tem justiça, né, é um país que está perdido. Então, nós temos aí também, para garantir todos esses anseios do povo brasileiro, das suas forças produtivas, dentro desses 5 itens principais, a nossa Constituição, que não é lá das melhores, mas o que nós temos agora, né? E ela tem que ser garantida. E, portanto, dentro desse quadradão aí que está o Brasil, o seu povo, e os céus acima dele, estão aí nossos interesses nacionais, certo? Então, nossos interesses nacionais que têm que ser preservados. Ok. Bom, e o que vai acontecer aí depois? Bom, tem gente, né, que está afim de tretar aqui com os países, não é só com o Brasil, mas o Brasil é o fundamental, é a potência do futuro que precisa emergir e eles não querem. Então, nós temos aí interesses externos, alienígenas, globalistas, né, todos eles muito podres, e nós vamos mostrar tudo isso, que estão tentando afrontar, e, portanto, então, nós temos aí um ponto de contato, um ponto crítico, onde acontece aí um conflito de interesses externos alienígenas contra os interesses nacionais. Tudo bem, então nós estamos indo bem aqui na nossa apresentação, observando o que está acontecendo, o contexto geral, certo? Então, de um lado, está o nosso país, né? Nosso povo, as forças produtivas, e seguindo esses elementos aí que estão aí atrás da minha imagem, já vou sair, e do outro lado, as forças que afrontam. Então, esse confronto cria aí uma zona, né, de conflito
E esse conflito vai ficar entre os interesses estrangeiros, alienígenas, contra os nossos, e aí para esse embate, eles vão escolher os seus elementos para o combate aí, entre aspas, mas tem todos os tipos de combate, né? E nós temos que escolher os nossos para defender, vejam bem o que eu estou falando, defender nossos interesses nacionais. Acho que eu fui bem claro aqui na nossa explicação. Então, vamos seguir aí adiante, ok? Então, lembrando, você está no programa Rolando um Clima, edição número 24, Pátria Fraudada, Pátria Lesada, Pátria Invadida. Então, prosseguindo, pessoal. Dentro desses interesses externos alienígenas, vem aí a submissão aos diversos organismos internacionais. Vejam só, né? Nasce aquela ONU que só quer tratar dos seus interesses principais, né? Mas esses interesses principais deles estão atrelados a outros interesses, aos senhores globais, aos dominadores do mundo. E dentro disso nós temos muita coisa, né? Tem lá o Clube de Bilderberg, né? Tem aí o Fórum Econômico Mundial, reunião do Davos, G10, G15, G20, não interessa, né? Quantos Gs sejam, tá tudo lá dentro desses pacotes. Tem aí aquela porcaria, né, da Desorganização Mundial de Saúde, que na verdade eu chamo de Desorganização Mercenária Salutar, né, que vocês sabem muito bem qual a minha opinião para aqueles séculos. Então, todos esses sujeitos fazem parte aí de organismos internacionais. Tem todos os tipos de ONGs, né, de ONGs que trabalham contra todas as nações, em especial o Brasil. Nós vamos falar sobre isso. Então, toda a submissão aos organismos internacionais, esse pacotão está aí querendo entrar, então entra na nossa zona de conflito. Temos uma coisa muito grave, que é a adequação de leis nacionais, portanto, leis nacionais, a normas. Então, olha só, entre aspas, normas internacionais. Então, cria-se aí pacotes de acordos que não têm, né, chamadas soft laws, ou seja, leis brancas, que não têm nenhum peso real, e aí a gente pega esse lixo todo, né? Esse lixo todo é empurrado para essa zona de confronto, para que as leis nacionais, as leis dos países, então do nosso país, do nosso Brasil, se adequem a essas normas internacionais. Olha que coisa louca. Temos aí um acordo climático, né? Então os caras vêm aí com uma falsa, uma pseudociência climática, atrelando aí o uso de combustíveis, uso da terra, né? Uso da terra, uso do solo, recursos minerais, né? Florestas, produção agrícola, tudo eles enfiam dentro dessa meleca verde, né? Coloca acordo climático, é uma meleca verde, uma ameba, mudança climática é uma ameba, uma amálgama que entra em qualquer coisa. Sabe quando você tenta bloquear o negócio, mas ele escapa por qualquer lugar e vai invadindo tudo? É isso. É o acordo climático. O acordo climático, então, é um dos piores que existem, né? Porque está pegando uma pseudociência, uma coisa completamente abstrata chamada mudança climática, da qual você pode jogar o que você quiser lá dentro. O que você quiser lá dentro é mudança climática, ou aquecimento global, mas quando esfria, professor, aí é mudança climática, para você ver que cabe qualquer coisa, né? E isso aí está sendo utilizado, né, como uma ferramenta gigantesca também dentro dos interesses alienígenas. É muito assustador. Continua isso? Continua. Nós temos também o quê? O controle ambiental. O controle ambiental é a mesma coisa, né? O controle ambiental é a mesma coisa. Por quê? O controle ambiental, ele, ao mesmo tempo, faz o quê? Ele toma conta das áreas, dos territórios e quer saber o que você está fazendo ali. Você está plantando, você está tratando, como é que você está tratando o meio ambiente, como é que você trata a água, que produto que você está usando, que produto químico, o que você faz. Então, o controle ambiental também, né, atinge aí aos interesses externos alienígenas,
que afrontam essa zona de confronto, ou seja, eu quero que você, Brasil, se submeta às minhas regras. Bem louco isso, né? Mas como assim, professor? Esses caras estão lá fora, vocês vão ver. E mais, agenda satanitária, né? A desorganização mercenária salutar é o principal. Então, eles querem fazer o quê? Querem escolher, querem decidir que produtos eles vão inocular dentro do seu corpo, o que você pode fazer e o que você não pode fazer. E disso controlar um monte de outras coisas. Né? O seu ir e vir. Veja só, você tem que colocar um passaporte satanitário, certo? Para poder permitir você andar por aí. Então é louco, você tem que perder a sua liberdade para ter liberdade. Olha a que ponto nós chegamos. Você tem que perder a sua liberdade para ter liberdade. É assim que funciona na cabeça desses sujeitos. Ninguém está tentando a isso. Ninguém está tentando a isso. O que mais? A ideologia de gênero. A ideologia de gênero, então, é um horror, né? É para destruir completamente as famílias. Eles colocam todo esse tipo de coisa ridícula, medonha, em cima das crianças, em cima das pessoas. Você tem que aceitar uma coisa da minoria em cima da maioria. Nós vamos falar mais sobre isso. E o interessante, por exemplo, o Paraguai, recentemente, né? Os caras mandaram um pacote de 10, 20 milhões, sei lá o que era, de dólares, para eles, para que incentivassem ter o quê? Mudança climática e ideologia de gênero nas escolas. Eles deram uma banana, mandaram os caras enfiarem aquilo lá, sabe aonde, né? Aquele dinheiro. Mesma coisa aqui no Brasil. Mesma coisa aqui no Brasil. Porcaria lá da Noruega, falando que vocês não estão fazendo as coisas aí, mas se vocês fizerem, a gente manda aí 20 milhões, 15 milhões. Isso é troco de pinga. Isso é troco de pinga. É vender a primogenitura por um prato de lentilhas. E ninguém enxerga isso. Moeda única, olha só, vão impor então moeda digital, moeda única, eles querem isso, porque eles vão ter todo o controle. Então vejam como essas coisas vão se tornando cada vez mais, né, coisas que permitem o controle do ser humano. Então, a agenda satanitária, junto com moeda única e acordo climático, já faz um pacotão sensacional. Né? Seu crédito social, do que você faz, do que você não faz, corta a sua energia, corta a sua água, diminui a sua alimentação, por causa do controle ambiental e do acordo climático. Vejam onde vai chegar a coisa. E é claro, né? E é claro, o fim da herança e da propriedade. Fim da herança e da propriedade, uma coisa que eles não querem que mais as pessoas tenham. Aí você fica pensando assim, mas como é que vocês estão querendo prosperidade das pessoas se você não pode nem deixar legado? Então, para que você trabalha, para que você vive, para que você produz? Se você não pode deixar isso para os seus filhos, você não pode fazer herança, não pode fazer legado. Tudo tem que ser do Estado. Isso é assustador. Isso é assustador. Então, vejam que dá para elencar muito mais aqui, tá, pessoal? Eu não vou pôr todos aqui, eu estou colocando só alguns. Vocês sabem muito bem, vocês estão bem escolados aí de quantas coisas tem dentro desse pacotão de interesses externos alienígenas. Né? Jorge Soros, Open Society, toda aquela cambada de vagabundo. Né? Klaus Chupeta, toda essa gente ordinária que está aí, né? São todos agentes, são todos agentes. Eles nem mandam no mundo, não. Quem manda são outros. São todos agentes, vocês estão cansados de saber disso aí. Mas eles são perigosos, por quê? Porque eles estão aí, são agentes que estão funcionando, né? Agentes que estão aí na ativa. Aí você tem instrumentos, né? Agenda 2030, né? Você tem lá os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aquele monte de lixo e porcaria que a gente destrói aquilo lá sem não piscar de olhos, basta usar lógica simples e pura, você derruba aquela bobagem toda. Então, mas tudo isso aí está preparado para afrontar, para criar uma zona de confronto gigantesca. E os interesses nacionais, então, né, nesta zona de confronto, estariam garantidos, porque supostamente o povo brasileiro, as forças produtivas, e aí também as nossas forças de defesa, que têm por obrigação as forças de defesa e os agentes
públicos têm por obrigação garantir isso daqui, ó, porque foi o povo brasileiro que e as forças produtivas que criam e geram a riqueza para que esses entes trabalhem e defendam esse ponto aqui nevrálgico de conflitos de interesses. Estão entendendo, pessoal? Isso é importantíssimo. Isto é importantíssimo. O que vai acontecer? Bom, eles vão conseguir achar uma porta dos fundos aí para poder colocar tudo que esse lixo, já que a zona de conflito, teoricamente, existe e funciona e bloqueia. Então, eles têm que usar uma porta de entrada, né, uma porta de entrada da qual eles vão, então, aplicar os seus pacotes de agentes internos. Como é, professor? Agentes internos, gente que está dentro da própria pátria, dentro da própria nação, dentro das forças públicas, ou seja, dos agentes públicos, né? Então, são agentes internos, que são, voltando, né, parece aquela história do gato da casa do João, da Maria, né? Então, lá, essas forças, esses funcionários, né, sustentados pelo povo brasileiro pelas suas forças produtivas, que deveriam estar garantindo essa zona de conflito, isolando esse lixo todo. Então, eles acabam a serem cooptados por essa porta aqui e viram agentes internos, então, agentes internos que trabalham para interesses externos alienígenas. Vou deixar bem claro aqui o que eu quero levar nosso trabalho de hoje. Tá? E aí você tem um agente, o SSTF, com todos os seus asseclas e com o seu representante principal, Mefistófeles, que faz o quê? Primeira coisa, né? Todos os agentes os asseclas do SSTF e Mefistófeles simplesmente destroem a Constituição do povo brasileiro e das forças produtivas que querem garantir a soberania, liberdade, integridade, segurança e justiça. Ademais, por interesses externos alienígenas, forçam a ter uma calculadora. Uma calculadora que só é utilizada no Brasil e em mais 2 outros países bem simples, simplórios, coitados deles, né? Do qual não se tem o código-fonte, cujo código-fonte tem 17 milhões de linhas. Tá? Tem DBase lá dos anos 80, a gente consegue fazer um processo eleitoral. Cujo código-fonte, se for compilado, não vai dar o código-objeto. Né? Que vira uma mágica, né? Essa calculadora vira uma mágica. Aí, de novo, afrontando a Constituição do direito de verificar essas informações da calculadora, né? O mesmo Mefistófeles e seus agentes, seus asseclas, garantem, né, a entrada do satânico Dr. Nine. Ou será que é o Dr. Ten? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Por isso que eu quero que vocês assistam ao filme que eu recomendei hoje, A Águia Pousou. Porque eu trabalhei muitos anos na área de computação para cirurgia plástica. E se a gente faz assim, né, comparação de imagens, a gente acha umas coisas bem interessantes. Então, o satânico Dr. Nine, ou será que já tancredizaram a situação, né? Será que tancredizaram a situação? Enfim, o satânico Dr. Nine está lá. Não podemos esquecer que atrás do satânico Dr. Nine ou do Dr. Ten tem o alquimista, né? Sempre tem uma mágica ali, tem um alquimista por trás, garantindo ali preservar os interesses externos alienígenas sobre a nossa nação. E um legislativo que não sei mais para o que serve. Já está morto, né? Já está totalmente morto.
Já não sei mais para que serve aquele legislativo, que também deveria participar. Não, mas toda vez que vem alguma coisa de fora, eles vão lá e adequam a lei às normas internacionais. Qualquer coisa que vem de submissão de organismos internacionais, eles vão lá e adotam. Tudo é muito bom. E tudo que for possível para ferrar o povo brasileiro e destruir as forças produtivas, porque tem que fazer controle ambiental, porque tem que fazer agenda satanitária, porque tem que destruir a família com ideologia de gênero, vai ser colocado para dentro. Então, vejam que essa porta que está aberta aqui, ó, para esses pacotes de agentes internos, ele só faz fluir tudo isso aqui de uma maneira bem direta, né? Desviando do confronto aqui, ó. Está desviando desse confronto aqui. Do qual já nem mais precisa, né? Isso daqui virou já uma Itaipu passando, né? O fluxo ali é maior do que um confronto que teria aqui. E vale a pena lembrar, né? Você acha que com essa calculadora, os sujeitos que foram, né, que passaram lá para o legislativo, vocês perceberam que alguns deles caem direitinho aqui, assim, ó, tem um lá de ideologia de gênero totalmente colocado lá, tem um sujeito totalmente colocado para fim da herança e propriedade. Ou só eu estou vendo isso? Não, o cara realmente recebeu tudo aquilo lá de voto. Então, o povo brasileiro não quer mais saber de nada, então, né? Não quer mais soberania, não quer liberdade, não quer integridade, não quer segurança, não quer justiça, não quer ter mais a sua casa, ele não quer mais nada. A gente só pode concluir isso. E eu só posso concluir isso quando eu vejo um negócio desse. Eu só posso concluir que o povo brasileiro não quer absolutamente mais nada. Não quer absolutamente mais nada. Vamos deixar fluir, vamos deixar esse negócio aí rodando, né? Pode fazer o que vocês bem entendem, que tá beleza. Será que é isso mesmo? Não sei. E o que mais nós temos aí? Bom, nós já temos aí o satânico Dr. Nine ou o Dr. Ten, né? Veja como é importante ter o satânico doutor ali. Porque ele, se é que foi ele, chegou lá em COP27, sem nenhuma autoridade, e já dá como prioridade executiva a agenda clima, em cima dos interesses nacionais. Ó. Isso que eu coloquei aqui, ó, em cima dos interesses nacionais. E aí ataca diretamente o quê? Controle ambiental e controle climático, e a sua propriedade, portanto, as forças produtivas, a soberania, certo? Não, vai ter que entrar o agronegócio, os produtores rurais, todo mundo vai ter que se adequar porque eu quero que seja assim. Afinal de contas, olha só, o mundo, os globalistas falaram que a melhor solução para o planeta é o satânico Dr. Nine ou Ten. E continua, continua. Porque o Mefistófeles, isso ainda foi essa semana, Mefistófeles e todos os seus asseclas do SSTF dão como prioridade judicial a Agenda 2030. Então, veja só, né? Esse instrumento Agenda 2030 passou a ser prioridade desses agentes aqui internos em cima dos processos judiciais. Quer dizer, se tiver alguma coisa que no tema esteja lá, coisas que envolvam a Agenda 2030 e do desenvolvimento sustentável, eles têm precedência legal para serem julgados e, obviamente, aceitos, aplicados. Quer dizer, não adianta, qualquer coisa que você for lutar contra essa gente ordinária nesse dentro desse assunto, você já está perdido. Você já está perdido com um agente Mefistófeles. Certo? Acabou. Acabou. Não tem condição. Não é mais nem judiciário, é só chancela. É bater o carimbo. É isso que nós estamos falando, bater o carimbo. Então, o produtor não se adequou aí ao acordo climático, ao controle ambiental, isso aqui está ferrado.
não aceitou aí a justiça social, né? O tal do ESG, a justiça social, a justiça climática. Tudo esquerdalha, vagabunda, tudo ali, ó. Não acaba, hein, gente? Não acaba. Não acaba. Tem mais coisas. Mas vocês estão vendo. E é assustador, né? Por quê, professor? Claro, porque agora tem mais uma outra coisa que vai vir. Vocês querem ver só? Vamos lá. O que mais que tem? Bom, os próprios agentes internos, quando a gente viu a questão de defesa nacional, que é para manter a segurança e integridade territorial, né? O Centauro 2 ali, os caras foram em cima e falaram que não. Então, veja só, eles estão, além de querer desarmar a população para se poder, que possa se defender, né, bandidos com armas, população sem nada, eles ainda querem tirar a defesa do próprio país, das suas forças armadas. Isso aí é um exemplo só. Quando o sujeito fala que vai fazer lá uma guarda nacional, vocês acham que eles vão colocar quem lá dentro? Você acha que eles vão colocar um monte de guerrilheiros lá dentro? Não pode, professor, porque aqui no Brasil tem concurso público. Tem que passar por concurso público. Amigo, você está vendo essa máquina de calcular aqui, ó? Se essa máquina de calcular fez o satânico Dr. Nine vir aqui, você acha que concurso público para montar guarda nacional é o quê? É troco de pinga. É bater carteira. É bater carteira. Não é? É bater carteira. Bom, o que ficou claro para nós? Já identificamos os problemas. Os problemas foram identificados. Quais são os problemas? Quando o sujeito ataca aí os interesses nacionais, então tudo que está dentro aí do Brasil já começou a ficar submisso, sujeitado aos interesses externos alienígenas. E aí você vê um ataque triplo na máquina de calcular, na Constituição e a prioridade judicial para colocar a Agenda 2030 sempre no poder. Sempre no poder. Sempre no topo de qualquer avaliação. Então você já tem um triplo ataque à justiça. Então, dentro dos anseios do povo brasileiro e das suas forças produtivas, a justiça já foi para o saco. Já foi faz tempo, né? Mas eu estou desenhando. O que mais? Continua, porque você tem a prioridade do executivo e a agenda do clima. Então, a adequação de leis nacionais às normas internacionais, o acordo climático, o controle ambiental, vai atacar diretamente a produção agrícola, a geração de energia, né? A produção de água limpa, tudo que envolve o consumo do povo brasileiro e tudo que pode ser produzido pelas forças produtivas do nosso país. Então, você tem ataque à segurança e ataque à soberania. Por quê, professor? A segurança alimentar, a segurança física mesmo, porque as pessoas vão ficar cada vez mais pobres e nós vamos ter convulsão social. Ataque à soberania, porque o país para de produzir recursos financeiros. É muito maluco isso. O PIB diminui drasticamente. E ninguém está vendo isso, mas isso está sendo atacado direto. Então, isso aqui é um país de superlativos
que demora para acontecer. A bênção de Deus em cima de nós é tão grande, a gente ainda não está agradecido por isso, que os caras fazem ataques e roubos de trilhões, né, e continua ainda em pé isso aqui. Mas vamos continuar aqui, ó. E mais? Tem outros ataques? Tem. Aqui, ó, esse aqui é o principal. Quando você vai lá e ataca a defesa nacional, ou seja, você faz o país ficar, né, à mercê, você começa a falar que não vai poder usar isso daí, porque está com medo do quê? Está com medo do quê? Aí você tem um ataque duplo à soberania do nosso país, enfraquecendo as Forças Armadas, as forças de defesa. Você tem um ataque duplo à liberdade, porque agentes internos e agentes externos, então, podem invadir. Isso aqui é só um exemplo do blindado, pessoal. É só um exemplo, é um estudo de caso, pode ser muito pior. Né? E mais, a própria integridade física das pessoas, integridade das propriedades, integridade das forças produtivas, tudo pode ser perdido. Esses caras estão dando risada. Eles estão dando risada. E a duplo ataque também à segurança. A segurança da sua família. Imagina uma situação de guerra. Veja lá como está os países que entram em conflito, como é que ficam. Então, quando faz um negócio, quando esses sujeitos fazem um negócio desse, e nós não estamos falando só desses aqui, né? Porque aqui dentro dos agentes internos, como eu falei de organismos internacionais, tem as ONGs, tudo aqui dentro, virando a cabeça de várias pessoas. Hoje não, graças a Deus, nós temos um monte de índios que estão acordados, que são patriotas, nacionalistas, por isso que eu falo que é uma nova Guararapes. Mas tem muito índio que se submeteu, muitos negros que se submeteram, quilombolas, a esses agentes internacionais. É uma pena, em vez de manter a integridade do país, não. Então, ONGs estão aí dentro também, e sempre com o silêncio ensurdecedor dos legislativos, né? Sempre, sempre. É uma coisa assim surreal, assustadora. Está morto, sendo velado mesmo. Não serve para mais absolutamente nada, né? Não serve para mais absolutamente nada. E continua? Sim, continua. Porque a partir de agora que o problema foi exposto, desenhado, passo a passo, coisas que estão acontecendo há anos, né? Nos últimos 30 anos o Brasil está sendo atacado. 30 anos o Brasil está sendo atacado. E esse ataque cresce, né, praticamente exponencialmente, a chegar ao ponto que está agora. E tudo está exposto. Não tem mais como falar que não. Você pode até não concordar com o sujeito, que eu também não concordo com um monte de coisa de vários sujeitos, mas eu não concordo com o outro lado que está fazendo, em cima do nosso país. E aí, então, nasce o quê? Vão nascer as perguntas. As perguntas que devem ser feitas, que devem ser realizadas. Com todos esses ataques divididos entre diretos e velados, o Brasil foi invadido porque nós vimos, né? Nós vimos que parece que vazou um documento mostrando, né, das Forças Armadas, de que, olha, a situação pode acontecer de ter um ataque externo, mas sem ter um único soldado colocando o pé aqui no território. E aí eu estou mostrando para os senhores que realmente não precisa um soldado pôr um pé aqui no território, porque já tem agentes internos fazendo os trabalhos de sabotagem. Aceitando, então, um sistema, por exemplo, que pode ser atacado remotamente, interferindo no resultado. Pode derrubar o controle de uma hidrelétrica, pode fazer muita coisa. Então, quando a gente vai ver esta pergunta, tem que lembrar de duas coisas. Tinha uma porta aberta, escancarada, para se doutrinar agentes internos, e nós tivemos uma máquina de calcular
né, totalmente nefasta, que foi aí aceita e imposta pelo senhor Mefistófeles. Então, aqui nós temos uma interferência muito bem identificada, a partir do momento que eu falo, eu vou aceitar, né, coisas que vêm de fora, vou aceitar doutrinação dentro do meu partido e, portanto, isso é ilegal, vou aceitar verbas, vou aceitar tudo que for de coisa, isso é uma interferência. E no caso da máquina de calcular, é uma interferência grave. Quando você não sabe o que aconteceu lá dentro, quando você não garante que pode ter tido um ataque externo de quinta geração em cima, quando você vê que os próprios institutos que trabalharam em cima disso, né, fizeram o quê? Pagaram para empresas particulares para monitorar todos os cidadãos do Brasil, a tudo que eles faziam. Nós somos totalmente defraudados. Nós somos invadidos na nossa privacidade por uma instituição particular, paga com dinheiro público de uma instituição pública que deveria garantir o quê? Aqueles interesses que a gente colocou no começo: soberania, integridade, justiça, etc. Isso é muito grave, isso é uma interferência extremamente grave. Extremamente grave. Então, fisicamente, o país não foi invadido, mas logicamente, os conceitos lógicos, né, de guerra híbrida, sim, ele foi invadido. Ele foi invadido. Próxima pergunta, vamos lá. A Constituição do Brasil foi respeitada? Só lembrar. STF, os asseclas legislando, o Mefistófeles fazendo tudo o que quis, não só ele como todos os outros. A resposta, obviamente, é não. O silêncio ensurdecedor do legislativo, morto. Então, isso também é uma interferência extremamente grave. Extremamente grave, e isso passou, né? Foi passando, ninguém se deu conta, ninguém se preocupou, isso foi passando. Como é que fica? Não fica nada. Tudo que foi feito de coisas horríveis para cima do Brasil, esse lixo, esse caminhão enorme de lixo está lá. Está lá. Vamos lá, mais questões. Os interesses do Brasil foram garantidos? Então, nossos interesses nacionais, Brasil contra o globalismo, nós vimos, então, que não. Os interesses nacionais sublimaram, se sujeitaram, estão cada vez mais se ajoelhando para isso, né? Veja lá, prioridade judicial é a Agenda 2030, declarado da boca deles, não sou eu que estou falando, são eles fazendo reuniões pomposas de imperador e rei. Prioridade executiva, agenda de clima. Ou seja, então, estão em constante transformação para aceitarem ao que for imposto por agentes alienígenas em detrimento dos interesses nacionais. Então, esses agentes internos trabalham incansavelmente para pôr os interesses externos alienígenas em cima da nossa pátria. É uma interferência extremamente grave. Extremamente grave. Então, mostra o quanto nós estamos, sim, sob ataque. Nosso país realmente está sendo atacado e invadido. Vamos continuar. Mais perguntas. Os anseios do povo brasileiro e de suas forças produtivas foram garantidos? Para lembrar os senhores, né? Os anseios do povo brasileiro e das suas forças produtivas, a soberania, a liberdade, a integridade, a segurança, a justiça, entre muitos outros.
todos foram deliberadamente atacados. E, portanto, isso também é uma interferência extremamente grave. Extremamente grave. Não é só grave, ela é extremamente grave. Mas eu coloquei só como grave. Mas por que, professor, você colocou só como grave? Porque eu acho que ainda tem coisas piores. Piores. Agradecer a todos vocês que estão aqui presentes. Agradecer a todos vocês que estão ajudando aqui no Superchat. Muito obrigado. Programa Rolando um Clima, edição 24. Coisas graves, por quê? Porque eu acho, sim, pátria fraudada, pátria lesada, pátria invadida. Sim. Não tenho dúvidas mais disso. E eu quero compartilhar, né, essa minha certeza com as evidências colocadas aí e as conclusões que eu tirei que os senhores, né, quero compartilhar isso com os senhores. E as perguntas mais graves vêm à frente. Houve interferência direta em quesitos que envolvam a segurança nacional, expondo o Brasil e criando qualquer vulnerabilidade a qualquer coisa que possa acontecer de estrangeiro? Lembrando da calculadora, certo? Que está decidindo qual é o outro agente que vai entrar, e no caso, o doutor satânico, né? 9 ou 10, se o processo de tancredização já aconteceu. E, em especial, a Defesa Nacional, quando você simplesmente agora diz, né, você nem está no poder, mas você usa dos outros agentes que você tem lá, então são várias escalas esses agentes, né? Vocês estão vendo só os principais, mas tem muito agente. Eu calculo 5 milhões de agentes colocados no Brasil que trabalham contra ele. 5 milhões. Por baixo, 5 milhões de agentes que trabalham contra o Brasil. Primeira interferência grave. E a segunda também interferência extremamente grave. Quando você decide, né, tirar uma potencialização das Forças Armadas contra agentes estrangeiros, você está fazendo essa interferência ser perigosíssima e, portanto, sim, criou vulnerabilidade. Pelo primeiro, na parte lógica, e pelo segundo, na parte física. Isso é muito claro. Isso é muito claro, não tem como questionar isso. Não tem como questionar. Na primeira parte lógica, você põe um agente que já falou que vai fazer tudo que tem que ser posto, já falou que quer acabar com a soberania e já falou claramente que quer uma nova ordem mundial e quer um governo único. Já falou 2 vezes, não é só de agora, mas é da outra. Vocês querem mais o quê? É o sujeito falando. É o sujeito, não sou eu. É o sujeito falando. Então, os nossos interesses se esquece. E o segundo, quando você desarma, né, desprepara, aí o que acontece? Fica vulnerável fisicamente. Perigosíssimo, né? Perigosíssimo. Então, como é que fica? Vamos lá. Como classificamos, então, perguntas graves ainda. Como classificamos agentes internos do Estado que criam qualquer tipo de vulnerabilidade para o país a que servem? Eu só consigo ver uma coisa: lesas pátrias ou traidores. Vocês estão criando tudo que é tipo de situação que comprometa a nação, ao seu povo, às suas forças produtivas, aos seus interesses. Eles são lesas pátrias ou são traidores. Os agentes internos do Estado têm que ser considerados desta forma. E, portanto, esse quadro que foi exposto aqui, que para mim é assustador, esse quadro para mim é assustador, é horripilante, quando você vê tudo isso daqui, é uma lista infinita de coisas que foram planejadas de interesses externos alienígenas, entrando por uma porta, cooptando agentes internos, jogando um monte de lixo aqui através de ONGs e outras instituições,
né? Mas na macroestrutura, cooptando esses agentes internos para trabalhar em cima desses pontos, derrubando os interesses nacionais, tirando todos os anseios do povo brasileiro, destruindo a Constituição, destruindo as suas forças produtivas, não garantindo soberania, liberdade, integridade, justiça e segurança, nós estamos com um gravíssimo problema. Desse quadro todo exposto, nós estamos com um gravíssimo problema. Vou tirar esses agentes externos alienígenas aqui e, uma vez que tudo isso está sendo colocado na atual condição, eles agora somem, recuam, desaparecem ou ficam cada vez mais camuflados em toda a história. Então, essa porta praticamente parece desaparecer. E aí nós concluímos que os pacotes de agentes internos agiram diretamente como traidores da pátria. Por quê? Serviram aos interesses externos alienígenas. Deixaram todo esse estrago aqui na nossa pátria e atenderam diretamente os interesses externos alienígenas. Assustador, não é, pessoal? Assustador. Aí vocês vão entender tudo que está aí no quadro. Não é simplesmente um processo eleitoral. É um problema muito mais grave. Que vai depender aí de muitos fatores endógenos e exógenos também, de novo. Nós temos aí, sempre lembrando, os países não têm amigos, têm interesses. Então, você vê num quadro macro, um Maduro se associando com o Bidê. Aí, Putin já fala, que isso? Micron, gritando lá contra o Brasil. Um sujeito que se diz que é ele, satânico Dr. Nine, que quer simplesmente aceitar tudo que vier de fora, eu chancelo que o Brasil vai cumprir tudo que tem que fazer. Porque não é o dele, né, gente? A herança dele, ele garantiu ali, os SSTFs garantiram a herança dele, ele não precisa pagar imposto, não precisa fazer nada. Mas para os outros é outra conversa. Então, a gente já sabe onde esses caras querem chegar. Nós sabemos aonde esses caras querem chegar. Isso é muito, muito triste, realmente. A conclusão é essa. Acho que não tem mais o que dizer. Não tem mais o que dizer, mostrar. Nós temos que orar muito, pedir para Deus abrir os céus do Brasil, derramar a tua glória, porque Ele sabe, O povo que me clamar, que chamar meu nome, lá estarei para salvá-lo. Então, o que liga na terra, a gente liga no céu. O que desliga na terra, desliga no céu. A luta é, primeiro, um combate espiritual gigantesco, mas gigantesco. Porque os caras são esses. Os caras são esses. Eu espero ter deixado bem claro para todos aqui a situação. Como eu vejo esses sujeitos que recebem dinheiro público dos impostos dos trabalhadores, que é o povo, das forças produtivas, para trabalharem contra o país. E ainda, com certeza, recebem outras facilidades, se é que vocês estão me entendendo. A ânsia do Dr. Nine de meter a mão em dinheiro fez até gafes, Nós vamos pegar todas as riquezas da Amazônia. O que você está falando?
Chega a ser assustador, né? Chega a ser assustador. Bom, eu queria trazer aqui para vocês, lembrando então, se você quer deixar o algor, que faz parte dessa turminha nefasta, nervosinho, aproveite aí, nós deixamos a nossa promoção até o dia 15 de dezembro de 2022, tá? Videoaula Anticopeta 27. Olha esse símbolo nojento, pessoal. É uma adoração a Gaia, né? A todos os deuses terrenos. É uma coisa nojenta, mesmo, diabólica, né? Que trabalha contra os seres humanos. Quando você for fazer essa videoaula, quase 7 horas de videoaula, já com adendo em 2022, atualização, você vai entender passo a passo toda essa mentira. Isso aqui é importantíssimo. Tá? Não é porque eu fiz o curso, não, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo você entender que CO2 é o gás da vida. Que é ele que mantém tudo funcionando. Vai entender que o uso de petróleo é uma coisa extremamente benéfica. Você vai ver que a agricultura se desenvolve muito mais com o CO2. Não para de vir pesquisa mostrando isso. Um teorzinho de nada de CO2 que subiu, que nem foi por causa dos seres humanos. Você vai entender as relações escalares de CO2 humano com relação a natural, que é uma gafe gigantesca que esses caras não conseguem, não conseguem, não, eles não querem deixar claro para ninguém. Tá? Faça esse curso, o link está abaixo, aproveita essa promoção aí de Natal, vai até o dia 15 de dezembro de 2022. 6 meses para você ficar fazendo essa aula direto. Traz sua família, mostra para os seus filhos, aproveita isso, porque o ano 2023 o bicho vai pegar. Eu falei, mudança climática e a ideologia de gênero vão vir com tudo. Tanto é que nessas reuniões de copeta aí, desde 2019, os caras colocaram ideologia de gênero já dentro do assunto de mudança climática. Você vai entender essas relações. O canalha do Trudeau lá está aprovando uma lei que as pessoas podem pedir eutanásia, podem se suicidar por causa de problemas econômicos que eles mesmos fizeram. E aí você vai entender o livro do Reich Verde, do Dr. Drie, professor Drie, que está aí também. Tá? Os livros estão aí, ó. Reich Verde, o link está aqui também. Aproveita, leia aí no Natal, Ano Novo, férias, pega esse negócio tudo e leia. É importantíssimo, pessoal, é importantíssimo vocês entenderem o que está acontecendo. O quanto isso aí é nocivo para a existência dos seres humanos no planeta Terra. É isso que eles querem. Eu não canso de mostrar. E é lamentável, né, que a ciência, ou a pseudociência, né, que tenha agentes, pessoas que trabalhem para destruir pessoas. Vão ter um preço colossal, né? Vão ter um preço colossal. Vão ter um preço colossal. Quero agradecer aos membros aqui do nosso canal RF Brasil Embaixada do Reino, os membros cônsul, que a gente fez aí a última varredura, os membros embaixador. Quero agradecer imensamente aos apoiadores que continuam nos ajudando, o PayPal, o Rubem Garcia, o pessoal que vai na nossa caixa fazer as contribuições, o Celso, Humberto, o Roberto e o Everaldo. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos vocês. E o pessoal que está firme e forte lá, os apoiadores. Eu sempre estou orando por vocês, de manhã, de noite, para que Deus abençoe imensamente a vida de todos. E agradecimento especial ao pessoal que está sempre nos ajudando com informações também aqui no nosso canal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele foi bem completão, bem grande, mas tem que ser assim, né, pessoal? Não tem jeito. Tem que mostrar passo a passo, tem que desenhar, porque vai virando uma avalanche de acontecimentos, de coisas, de casos, que a gente, uma hora, nem para pensar que estamos sendo atacados, né? Estamos sendo atacados de forma velada, outras de forma direta, né? Gente que vem com tudo que é tipo de ideologia, de leis, de tudo que é
porcaria vai sendo colocado em cima da sociedade, principalmente atacando as nossas crianças, né? É uma coisa assim assustadora. Por isso que o tema de hoje do Rolando um Clima, edição 24, foi isso: pátria fraudada, pátria lesada e pátria invadida. Não tem outro modo de enxergar isso, infelizmente não tem. Espero que todos vocês tenham gostado muito aqui do nosso programa de hoje. Compartilhem bastante isso daqui. Não deixem de se inscrever no canal e também, se for possível, faça parte da nossa comunidade de membros, tá? O preço é bem camaradinha para você já ser aí membro cônsul e ajudar as nossas atividades, porque cada vez está ficando mais difícil e mais escasso, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá.